queridos amigos do canal Empreendedores Livres, nossos parceiros, canal Contabilidade, Sinalize Produções Acessíveis. Sejam muito bem-vindos a todos que nos prestigiam aqui. Se inscrevam aqui no nosso canal para você acompanhar o nosso conteúdo. Toda semana tem um vídeo novo aí para você. E hoje o nosso convidado é um jovem empreendedor, fundador da Move Digital, apaixonado por tecnologia, design de experiências digitais, graduado em publicidade em São Paulo, e ele já atuou como designer gráfico. Então hoje, definitivamente, ele diz que já se tornou um designer em experiências. Chega pra cá, meu irmão Ricardo Borges. E aí, tudo bem? Beleza, pessoal. Boa noite, Felipe. Obrigado pela oportunidade. A gente que já é parceiro há muitos e muitos anos já, né? Uhum. Meu nome é Ricardo de Oliveira Borges, eu sou fundador da Move Digital e, como você comentou, né, eu tenho a graduação em Publicidade e Propaganda pelas Belas Artes de São Paulo. Sou fundador da Move, que tem um foco em experiência do usuário e usabilidade. Então, somos uma software house, um estúdio de design, de desenvolvimento de experiências. E já ter trabalhado também em outras agências, né, muito também em relação à parte de publicidade. E depois me identificando mais assim, com experiências digitais, ou seja, na escola de criação, indo um pouco mais para experiências digitais. Mas tem muita coisa para a gente falar também, com certeza. É isso aí. Seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo você ter aceitado esse convite. Que nem o Ricardo falou, né? A gente já é parceiro há muitos anos já. Posso chutar aí que uns 10 anos, mais ou menos. Exato. Por aí, quando a gente fala muito, é muito mesmo, né? O Ricardo foi um dos primeiros clientes lá no nosso escritório de contabilidade. E, Ricardo, fala pra gente aí, né? A gente quer conhecer você, saber da sua história. Quem que é o Ricardo, né? Quantos anos você tem? Da onde você veio? Cara, legal. Eu, na realidade, eu sou natural aqui de São José dos Campos mesmo. E minha família é de Pindamonhangaba, já morei muito tempo em Pinda, fiz uma transição, né? Morei em algumas cidades até antes, assim, né? no início, por conta de uma profissão dos meus pais, né? Do meu pai, especificamente. Mas o que me deu a oportunidade de conhecer vários lugares, Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, vários lugares, várias outras cidades, Campinas, Vale do Paraíba e outros lugares. E há muito tempo atrás a gente tinha uma loja de surfskate, na época, realmente acho que em 2004, mais ou menos, né? Então lá nasceu, de repente, acho que até antes a parte de empreendedorismo, né? Se a gente está falando de empreendedorismo em si, meu pai ele já vem incentivando isso há muitos e muitos anos, né? Desde muito moleque. Então, já trabalhava com algumas coisas nesse sentido lá atrás. E aí, depois, com essa loja, que a gente começou a ter a pegada mesmo de negócios e tudo mais. Na época, eu tinha 17 anos. E aí que definiu, vamos dizer assim, eu e meu irmão como sócios na época da loja, e que você conhece meu irmão, inclusive, a gente entrou... Marcelo, mandar um abraço para ele. Exato. Cada um num ponto, cara, que foi para administração, o Marcelo, e eu fui para a parte de marketing, de publicidade, né, da loja, etc. E que a gente traçou os caminhos, né? E que então eu fiz um pouco da faculdade na Unital e depois eu fiz uma transferência, fui para São Paulo, vivi a experiência do mundo da publicidade, etc. Né? Então, vamos dizer que eu trabalhei muito no ambiente de agência, muito no ambiente do cliente antes, no departamento de marketing de clientes antes, para depois vir construindo um background para ir para agências, que na época também era muito forte, né? Aquele negócio de estar em agências de publicidade grandes em São Paulo, Almap, não sei o quê, grandes agências como com grandes contas, né? E que me deu a oportunidade de atuar com grandes contas, Nissan, Visa, Renault, fazer muitas ações de publicidade. E nisso eu fui direcionando. Então, eu era designer gráfico, como você comentou, né? Fazendo muito da parte de design gráfico na época da loja, que era muito flyer, outdoor. Depois, então, eu me tornei motion designer ainda no meio da história, mas foi uma fatia rápida desse corte, onde eu tive a maior ascensão em São Paulo, que daí eu voltei para o design de interfaces mais uma vez, né? E consegui me consolidar aqui em São José, né? E desde então também trabalhando em agências aqui ainda, depois que eu saí de São Paulo, para poder lançar ainda depois a Move Digital, que na época tinha outro nome ainda. E, Uhum. e tive outras experiências de ter agências, especificamente, de ter
um estúdio, etc., em São Paulo, né? Que, enfim, é um desafio muito grande, né? Legal. E aí, desde então, há 10 anos, abrimos a Move e a gente vem tornando a vida das pessoas agradável através do design de interfaces, focado sempre, né, em interfaces limpas, leves e funcionais, sobretudo funcionais, né? Trabalhando o porquê de cada interface, o porquê de cada sistema. Bacana. A loja de skate foi aqui em São José? Cara, não, foi em Pindamonhangaba também. Ah, em Pinda. Exato. Cara, você falou 2004, né? Por aí, foi 2004. Tá. Porque eu lembrei, nessa época eu morava em Taubaté, né? Eu vim de Taubaté pra cá, depois que a gente abriu o escritório aqui em São José, que a gente veio para São José. E eu lembro exatamente como se fosse ontem o estouro do skate, né? Que foi mais ou menos parecido com esse boom que deu da bike agora na pandemia. Exato. Tinha um jogo do Tony Hawk, do PlayStation, aí tinha o Bob Burnquist, e aí deu tipo um estouro mesmo. Aí eu lembro que todo mundo gostava de usar roupa de skate. E isso, surf skate. Nessa época eu tinha isso aí também, uns 15 anos. Isso, exatamente. E assim, estava extremamente, realmente, né? Já estava muito menos, digamos, marginalizado, né? Né? E aí o surf skate, pô, surgindo muito forte, assim, né? Sim. Aí veio para ficar, né? Veio completamente. Hoje a gente ainda vê muita loja de skate no shopping. Nossa senhora, essas redes estão absurdamente estouradas, né? Vamos dizer assim, né? E agora deu um outro pico, que eu acho que por causa da Olimpíada, que pelo fato do skate ter entrado para a Olimpíada nos últimos jogos, e o surf, né, também. Isso aí acho que ajudou a dar um pico aí, né, nessa área aí. Legal, cara, assim, desde moleque lá você já empreendendo, né, já buscando ali abrir o seu negócio. Mas aí se você resolveu, depois da loja, né, e tal, você resolveu entrar para a área de designer, né, assim. Por que você... Porque é uma mudança muito drástica, né? Você tinha um negócio ali, acredito que tem os seus desafios, tem um estabelecimento de rua, que é totalmente diferente. Sim. Mas você decidiu mudar de área, né? Ser designer. O que aconteceu nesse caminho aí que você falou, não, vou sair da área da loja e vou virar designer? Foi uma demanda que você identificou? Sei lá, amigo, parente começou a pedir coisa para você identificou pesquisar algo no mercado que deu esse estalo, vou fazer isso. O que rolou? Cara, foi muito realmente por conta. Primeiro, eu entrei em publicidade por conta da loja, para fazer a publicidade, o marketing da loja, né, na época, e meu irmão entrou para fazer a administração do negócio. Então a gente tinha essas duas frentes, né? E lá eu já comecei a entrar na parte de design. Então, só que era design gráfico mesmo, como a gente estava comentando. Mas, na época, nem lembro, mas não tinha post, nem nada, era mais flyer, participava de patrocinava algumas coisas, etc. Ah, não, rede social, essa época nem... Zero, nem tô pensando aqui, era zero mesmo. E assim, um início, né, pelo menos na minha cabeça, né, não na história da internet, mas um início ali de você vê alguém já falar de site, ou ver alguma coisa assim nesse sentido. Sim. Tá? E aí que, por conta da loja, então, eu entrei para fazer parte de marketing, cuidar de tudo, jingle, etc. E eu, muito novo, tinha 17 anos, estava experimentando um monte de coisas, né? Estava experimentando, primeiramente, ter entrado para a publicidade por conta de estar enviesado por conta da loja, por exemplo. Mas eu acabei gostando muito, porque eu gosto dessa parte de criatividade. E aí, na época, então, ficamos 4 anos com a loja, 4 anos e meio por aí, mais. E fazendo a faculdade de Taubaté, eu pensei, deixa eu explorar esse mundo em São Paulo. Tá muito próximo, tem muita coisa lá, eu quero entender esse pico, né, de clientes, esse pico de vivência lá em São Paulo. Por isso que eu acabei indo para lá. E eu fui me tornando o designer de interfaces digitais porque eu cada vez mais comecei a me interessar pelas experiências que são geradas através do design de interface, através de um design intuitivo, fácil de usar. E é isso que a gente vê hoje em grande parte dos aplicativos como
Facebook, esses caras, né, o Instagram, esses grandes, TikTok e tudo mais, são aplicativos completamente arquitetados para gerar uma determinada experiência e que isso me fascina, né? Então, eu caí muito para essa parte de design de interfaces. Tanto a parte de UX design como UI design, que é User Experience, experiência do usuário, e design de interface, e o UI design, que é o User Interface, que é a parte de interface do usuário. Né? Arquitetura e o layout. Então, eu caí mais para isso por conta disso e eu gosto muito e é muito legal porque você tem a oportunidade de atuar com N tipos de projetos. Então, você ainda faz o desenvolvimento web, vamos dizer assim, ou seja, você está criando uma interface digital, uma experiência digital, mas às vezes para um produto, para uma fintech, às vezes para uma startup XYZ, às vezes para uma outra empresa, um sistema de onboarding, de learning, enfim. É muito legal porque tem esse dinamismo. Os desafios são enormes, claro, porque você precisa construir o modelo de negócio junto com o cliente muitas vezes, né? Mas, enfim, são desafios que depois a gente foi superando nesse ponto para poder chegar nesse... Não sei se você perguntou em relação ao empreendedorismo em si, né? Mas também na parte do design, obviamente, mas é que tudo está muito intrínseco, né, cara? Para mim, pelo menos na minha história. Porque já foi virando muito a parte de empreendedorismo lá atrás. Sim. Não, eu acho legal, porque a minha história é totalmente diferente, cara. Né? Até 2013, que eu virei empresário, outro dia eu estava contando essa história aqui. O primeiro CNPJ que eu vi na minha vida foi o meu. Até eu ter um escritório de contabilidade, eu não sabia o que era contrato social, não sabia o que era CNPJ, nada, cara. Assim, quando eu me formei em administração, o que eu almejava era fazer carreira numa grande empresa, assim como o meu pai fez durante muito tempo, né? Justo. Que hoje, né, virou empresário, mas depois de muitos anos de trabalhar igual meu pai. Em outros, né, aquela geração que tinha essa... Então, eu como essa referência aí, né, que meu pai chegou, vamos abrir uma empresa, até esse momento isso não me passava na cabeça, né? E quando eu percebi o que era ser empreendedor, empresário, né, porque as pessoas romantizam muito, né, ser dono do seu próprio negócio. As pessoas romantizam muito, mas o empresário ele é aquele cara que não tem, muitas vezes... sexta-feira é só mais um dia normal e o domingo também, né? Exato. Domingo é dia de você estar pensando no seu negócio, você está lá no parque passeando. Mas aí você que é um cara da criação, você vê um negócio diferente, você já começa a pensar no diferente. Então, não é aquela coisa da pessoa ser... É diferente, né? Você ser CLT, trabalhar numa empresa. Então, eu acho legal. Eu sempre pergunto isso, porque eu acho que esse caminho que leva você até virar empreendedor, eu acho interessante como que as coisas e as referências das nossas vidas, né? Assim, quando muitos convidados aqui, todos, para não dizer todos, falaram do pai, da mãe, né? Que são pessoas aí que trazem essa referência para nossa vida, né? Sim. E apesar de citar realmente, né, o empreendedorismo muito cedo na minha vida, né? Porque fui impulsionado muito pelo meu pai nisso, desde sempre, em atividades até da casa, né? De ter esse tipo de benefício, de um ganho, por exemplo, pós-realização de tarefas, vamos dizer assim, que me impulsionou legal para o empreendedorismo, mas eu empreendi muito tempo em outras empresas, e isso é sensacional e é muito massa, é muito legal isso, porque, por exemplo, eu vejo, as diferenças, né? O CLT e o PJ, por exemplo, ou seu empreendedor, é uma questão de eu consigo empreender em outras empresas, eu consigo empreender em outros lugares. E eu fiz isso muito até eu empreender para mim, por exemplo, entender essa mecânica toda. E claramente, mesmo depois de 10 anos, enfim, eu tenho 37 anos, me considero super novo, eu tô ali tentando aprender e aprendo, cara, centenas de dezenas de coisas todas as horas, assim, né? No empreendedorismo. Então a evolução, ela precisa ser constante nesse ponto também, sabe? E eu acho que é inerente a quem trabalha com tecnologia, inovação, você tem que estar sempre envolvido, né? Nas atualizações aí que rolam, porque o mercado é muito dinâmico, né? As coisas estão sempre mudando. Até 3 meses atrás, se você falasse para mim que eu estaria sentado numa mesa gravando um podcast, eu ia falar que você era doido, cara. Né? Então a gente está aí no 2º mês agora gravando, né? Por quê? Porque eu acredito que hoje a gente vive a era da educação. Então,
Saúde aí. Desculpa, galera. Tá tudo bem aí? Tô meio... Essa semana tô meio zoado. Mas vamos lá. É emoção de estar no EmpreendaCast. Mas eu acredito hoje assim, que a educação, né, o contador que sai do escritório para produzir conteúdo, que nem a gente está conversando aqui, você está contando a sua história. Isso, né, para muitas pessoas, essa jornada que você passou até aqui, tem gente que está começando agora. Tem gente que está aí, às vezes um moleque de 17 anos, assistindo isso, olhando pro Ricardo e fala, pô, que da hora a história desse cara, quero fazer o que ele fez, eu quero ter o meu negócio. Então, eu acho que é isso que a gente, né, além da contabilidade, né, com certeza. Só, como sempre, pedir para você que se inscrever no nosso canal. Você chegou aqui, dá o like, a gente está aqui dedicando, né, o nosso tempo para produzir esse conteúdo aqui. E vai sair, né, fica aí até o final que vai sair muita coisa boa ainda desse bate-papo aqui, que a gente vai trazer para você. E também segue o Ricardo lá nas redes sociais, né? Passa o seu Instagram aí pra galera. Sim, é o _ Movie Digital. Prefiro que me siga realmente no perfil Movie Digital, _ Movie Digital. Da empresa, né? E moviedigital.com.br. Diretamente. O LinkedIn também? LinkedIn tá como Movie Digital. Movie Digital, beleza. E Ricardo de Oliveira Borges também, acho que Ricardo Borges no LinkedIn. Legal, vamos falar lá. Legal. Agora, Ricardo, a gente hoje, experiência do cliente é tudo, né, cara? Então, você está falando aí de que você transforma uma coisa que era para ser uma simples interface ou algo funcional numa experiência ali do cliente. Então, dito isso, assim, quem é o seu cliente hoje? Quem é o cara que busca Movie e fala, Movie, desenvolve isso aqui para mim? É o B2B? É o B2C? Como que você atua hoje? Cara, legal. É uma pergunta bem importante e legal a gente analisar, porque uma vez que eu tenho o nosso ICP, vamos dizer assim, o nosso cliente ideal, que são médias e grandes empresas que têm um departamento de marketing de qualquer nicho, grandes empresas, médias e grandes empresas de qualquer nicho, que tem um departamento de marketing, ou um analista, ou um gerente de marketing, que faça necessariamente tráfego pago. Dessa forma, entende a importância de não simplesmente fazer um site, mas sim de trazer uma experiência excepcional através de uma interface digital para aumentar conversões, né? Para aumentar o número de leads, para a gente melhorar cada vez mais os nossos números, especificamente. Então, é quase que pensar assim numa empresa que é voltada para pensar estrategicamente em design. Né? Tá. Então, qualquer empresa, seja... não precisa necessariamente também ser um site que vai ficar ali no ar para o resto da vida. Pode ser um projeto pontual. Uma landing page, por exemplo, de vendas de um curso que vai ser de começo, meio e fim, né, para uma campanha de marketing, por exemplo, específica, de um infoproduto, também pode ser. Mas também pode ser, e é isso que a gente está fazendo hoje, como é que eu posso dizer, esse movimento de mercado, entendendo que sair um pouco do lado institucional do desenvolvimento web, tá? Por exemplo, desenvolvimento de sites institucionais, por exemplo, e desenvolver produtos digitais, ir para SaaS, né? Que é o System as a Service. Então, construir produtos digitais. E hoje todo mundo quer construir, todo mundo hoje tem uma ideia que querendo construir alguma coisa e que pode ser, ou que necessariamente deve ser dentro do digital para poder você ganhar escala. Né? Então, por exemplo, tem um cliente da casa que está desenvolvendo uma intranet para fazer onboarding de novas pessoas que entram na empresa, na agência, porque a agência é muito grande. Então, ao invés de ficar alguém treinando os caras, isso é sensacional, você imagina? Então, a gente está construindo essa ferramenta com eles. Otimiza demais o tempo ali, né? Até a experiência. Hoje se fala muito... E gestão. E gestão, entende? A jornada do colaborador, né? Quando ele entra na empresa... Exato. É o onboarding, né? A integração. Exato, a integração. Aí ele vai entender cada área e tudo mais e, sobretudo, poder pesquisar isso depois se tiver alguma dúvida para realizar uma conversa entre departamentos, materiais de apoio e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente desenvolveu o site institucional dessa agência. Ou seja, é pegar um pouco mais da esteira do desenvolvimento web, vamos dizer assim,
para ir mais para produtos, porque é aqui que talvez, né? Talvez não, é aqui que está realmente algo que é escalável e que tem muito potencial. Sim. Você falou do SaaS, né? Vou tentar colocar aqui, por exemplo, eu sou um escritório de contabilidade, né? Vou tentar trazer aqui para a galera. Vamos supor que, né, tem muita gente que está assistindo a gente que não sabe várias siglas aí, não está muito nesse mundo digital. Então vamos trazer a galera junto aqui. SaaS, eu tenho um escritório de contabilidade e eu quero, por exemplo, desenvolver um aplicativo onde eu vou ser um Uber da contabilidade, por exemplo. Né? Então, a pessoa baixa o aplicativo, se ela precisar de um contador, ela vai acionar ali e vai achar o contador mais próximo da onde ela está para ela agendar uma reunião e ir lá conversar com o cara. Seria tipo isso? Exato. Você acabou de criar uma ideia. Tá. Você entende? Você acabou de criar uma ideia. E pode valer milhões, hein? E que pode valer... Exato, porque, como você falou, é o Uber do não sei o quê, Uber disso, Uber daquilo. Sim. Né? Ou se não, o iFood sabe, do empreendedorismo. Não necessariamente comida, né? O cara quer a interface ideal. Parecida, né? Mas que para uma outra finalidade. Sim, porque se você for pensar ali, né, você tem um marketplace, né, de serviços acontecendo, né? É uma interface que reúne um monte de empresas, como o iFood faz. É muito doido isso. E o Uber, que é uma interface que reúne várias empresas e clientes, né? E o Uber, por exemplo, que reúne várias... vamos dizer assim, o cara não precisa ser uma empresa, mas ele faz conexões ali entre troca de serviços, né? Sim. E pega a sua fatia. Então, é construção de produtos. Quero construir um produto digital, uma ideia digital, um sistema para minha agência, para minha empresa, para talvez fazer para uploads de arquivos, sei lá, para o meu cliente fazer uma verificação, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Por exemplo, no mercado de vocês que é o de contabilidade, o próprio, como é que chama? Onvio? Onvio, isso. É um app, né? É uma aplicação. Sim, né? sim. Só que você vê que talvez tem muitas aplicações que são muito arcaicas, que tem uma interface muito blocada, não muito amigável, que não gera uma boa experiência. Então é cansativo de utilizar, né? Por exemplo. Sim. Então é aí que mora também. Beleza, você vai construir um produto, vamos construir ele então com uma experiência, que deixa aquilo confortável, que é agradável de utilizar efetivamente. Sim. Que muitas vezes por trás ali de todo aquele hub de soluções, né? Porque hoje lá na Canal Contabilidade, a gente trabalha hub de soluções. Então, cada tanto vem uma oportunidade o cliente falar, mas você faz tal serviço? Aí a gente vai estudar esse serviço, vai desenvolver e vai validar ele. Vai falar, cliente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um piloto e aí a gente, se der certo, a gente expande isso para os outros clientes. Então, sempre aparece que nem uma coisa que há uns 5 anos atrás ninguém fazia e que hoje muita contabilidade está fazendo, registro de marcas e patentes. Então, faz todo sentido, cara. Você vai abrir sua empresa, o contador já faz para você a abertura da sua conta, ele já faz o registro da tua marca, ele já, muitas vezes, te vende um serviço de consultoria de marketing e um serviço de plano de negócio. Faz todo sentido, porque concorda comigo que o cara vai abrir uma empresa, por exemplo, você você teve uma ideia e você quer abrir uma startup de uma outra coisa. Aí, com isso, vem várias outras necessidades. Então, eu deixo de ser aquele cara que eu vou só fazer um cartão CNPJ para você e te ajudo com uma coisa toda estratégica. Pô, cara. Né? Trazer essa inteligência. Exatamente. É isso que a gente, inclusive, essa é engraçada a palavra essa é a simbiose. Sim, a simbiose. Que a gente... Saudoso simbiose. Hein? Você entende? Então, essa é a simbiose que precisa acontecer. Né? Sim, sim. A simbiose, até o Ricardo tá brincando, porque uma época a gente fez um piloto, né? E aí, assim, agregou demais. Bastante, né? Eu fiz demais. A gente tinha um grupo, uma solução, né, de um parceiro nosso, e aí a gente pegava um sistema, uma plataforma, e a gente fazia perguntas ali para os sócios, e no final a gente desenvolvia um planejamento estratégico para o ano todo, né, para onde ele vai tomar o rumo ali da empresa,
com algumas ações pontuais. Então, a ação que você tem que tomar no comercial, a ação que você tem que tomar no marketing, ação com gestão de pessoas, todos os pilares ali. Então, tudo que envolve planejamento estratégico. É uma análise, uma bela de uma análise SWOT que saiu lá. E que Análise teve SWOT. muitos insights muito bons, assim. Ah, pô, legal, cara. Bom saber. E eu confesso que faz um tempo que eu não aplico mais o Simbiose nos clientes, né? Mas a plataforma existe e tá aí, né? A gente pode voltar. Vamos fazer uma versão 25 aí, uma versão 2.5. Precisa. E precisa ser eterno, né? Precisa iterar sempre nesse assunto. Sim. Não tem jeito. Irmão, eu já falei várias vezes aqui, né? Existe uma estatística que eu vou trabalhar arduamente para não acabar, mas melhorar com ela, que é o índice de mortalidade das pequenas e microempresas em 3 anos. Né? Assim, porque se o contador não sair do lugar dele de burocrata para o lugar de consultor, e o cliente não sair do lugar dele de não quero mandar nada para o meu contador, não quero compartilhar nada, vai tomar uma decisão, não pergunta nada. Se os dois não tomar, né, é uma caminhada, cada um tem que andar 50%, sim. A gente não vai melhorar isso, porque não faz sentido o contador não te ajudar. Então a gente precisa... Eu não quero saber daqui... Se abrir uma empresa comigo hoje, eu não quero daqui 2 anos a gente estar conversando sobre dar baixa na sua empresa, né, cara? E pior que isso, a pessoa se endividar, né, com impostos, se embolar toda com impostos e também sofrer ali naquela jornada. Então a gente tem que estar junto. Então eu sempre digo isso aqui. A gente precisa trabalhar justamente isso, gestão, né, que é isso que a gente está falando aqui, para que esse índice, né, e vamos trabalhar para essa estatística, né, contadores do Brasil, que a gente precisa se unir por essa causa, né, comunidade, né? Comunidade, cara, acabar com esse papo de que o cara é meu concorrente, inimigo, vai roubar cliente. Não, cara, acho que assim como o seu trabalho é extremamente necessário, acho que o marketing deixou de ser um custo variável para a empresa, o marketing passou a ser conta de água e luz, cara. Sim, o marketing já passou a ser, igual você paga o teu aluguel, você tem que pagar o marketing hoje, porque é essencial. A contabilidade é a mesma coisa. Com certeza. E assim, o tanto de gente que tem para ser atendida no Brasil, as contabilidades não dão conta. Então, a gente precisa melhorar, né, a entrega, mas a gente também precisa desenvolver pessoas, capacitar pessoas, clientes e os colaboradores, né? Eu acredito nisso. E eu vejo, assim, desculpa até antes de você finalizar, mas eu vejo que assim, começa aí de fato, porque você está abrindo a empresa e você vai até o escritório e tudo mais, e enquanto você não consolidar o departamento, vamos dizer que não precisa ser o departamento, mas pode ser um BPO, né? Que pode ser essa transferência de inteligência ali, né? Ou seja, você vai executar e eu vou gerir os números, que é o papel que eu devo me empenhar, na realidade, como dono do negócio, para eu gerir aqueles dados e não operacionalmente tratar eles. Existir sempre, ele precisa estar muito consolidado. Acho que antes, eu entendo que vendas é o principal departamento da minha empresa, é vendas. Mas eu acho que para ela existir para eu ter vendas, eu preciso ter empresa. Então, eu preciso ter isso muito bem consolidado. Eu preciso ter o meu programa, o meu software de finanças, contábil e etc. Isso precisa existir. Isso é mandatório, vamos dizer assim, num momento que você deu um passo a mais ali. Isso precisa ser rápido já. Não esperar muito para que isso aconteça, né? Eu vejo isso muito também. E a parte de vendas, né? Que, enfim, mas só citando a importância dessa liga financeira. E que tentar extrair da inteligência financeira e contábil, que é o que a gente vem fazendo ao longo de todo esse tempo, como Move, etc., a inteligência de dados, entendeu? Olhando, como é que eu vou tomar melhores decisões olhando os meus números? Quem são os doutores dos números aí, financeiros, que vão me suprir de informações para que eu possa continuar fazendo o que eu sei fazer, por exemplo, né? Sim. Então, é fundamental, assim, é muito importante. Exatamente. E as pessoas certas nos lugares certos, né? Você não precisa inventar a roda, né? Ao longo desses 11... Fizemos 11 anos agora, né? De 11 de setembro, nosso aniversário.
uma data que a gente ressignificou, que era uma data de coisa negativa, a gente então, passou, né? Mas assim, foi o dia da nossa inauguração, 11 anos, né? 11 de setembro de 2013. Nesses 11 anos, eu descobri que muitas das coisas, às vezes, que você está precisando na sua empresa, você não tem que inventar a roda. Nossa. Você tem que ter bons parceiros, né? Por exemplo, você é nosso cliente lá, vou chegar, Ricardo, cara, vamos desenvolver aí uma parceria onde você vai oferecer marketing para os nossos clientes. Porque a gente tem que favorecer quem está do nosso lado, né? Então, eu, Felipe, não preciso desenvolver uma solução de algo do zero que eu não faço ideia, né? Eu vou fazer uma boa parceria com um cara que manja, que é bom e que eu confio que está comigo ali há muito tempo, né? E é sobre isso. Então, cara, eu vou falar a verdade para você. Eu bati cabeça com muita coisa, sabe? Achando que eu tinha que desenvolver, inventar muita coisa, né? E aí, ao longo do tempo, conversando, e claro, aprendendo com pessoas muito melhores que eu, de que a gente não precisa inventar a roda, né? Então, você é empresário, você está sofrendo aí com o teu financeiro, você não precisa inventar a roda, que eu estou querendo dizer. Às vezes você não precisa contratar uma pessoa, você desenvolver uma rotina financeira, você ir correr atrás de sistema para você resolver isso. Você terceiriza, né? E a contabilidade, a Canal e outras também, né? Eu estou falando da Canal aqui, lógico, né? Que é o meu espaço, né? Tem que oferecer aqui o que está dentro de casa. A gente tem o BPO financeiro, que eu costumo dizer que é um divisor de águas na vida do empresário, né? Eu mesmo não consigo cuidar de todo o meu financeiro hoje, né? Eu preciso de ter um BPO. E às vezes faz sentido, a pessoa ela quer ter alguém interno, tá tudo bem, né? Mas sabe que isso também pode ter um custo e um tempo maior, né? de implantação. Então, é sobre você ter bons parceiros e entender também que a sua solução é personalizada, a minha solução é personalizada, e eu acredito muito nisso hoje, sabe, Ricardo? Eu acredito que hoje a gente tem que trabalhar com um atendimento personalizado. Hoje o mercado está mais exigente, né? Muito mais. Você deve ter percebido que o seu cliente ele mudou, né? Completamente. O comportamento, né? Lá da contabilidade também. Clientes em geral, né? Eles têm muito mais acesso à informação. Então a decisão ela é tomada com base em muito mais pesquisas, né? Em muito mais informações. Então você precisa estar ali nutrindo, né? aquele seu ICP, aquele seu cliente ideal, para você poder estar atingindo aquele objetivo, né? Mas, cara, é fundamental. A parte financeira ali é fundamental, de fato. E eu vejo que isso precisa acontecer 100%. Eu não sei como é que... Eu bati muito cabeça no começo, porque você lembra, inclusive, que quando eu... Inclusive, quem fez, mais uma vez citando meu irmão aqui, Marcelo, ele que estruturou a Move Digital, e é muito importante comentar isso, eu sempre comento, que deu uma base muito sólida lá atrás. E você lembra que eu trouxe depois as tabelas que ele criou e que a gente foi desenvolvendo e evoluindo elas? Para chegar nas primeiras planilhas que a gente chegou para vocês e falar, olha, cara, a gente precisa de um BPO de vocês, ajuda, a Move está aqui nessas planilhas, e vocês olharam e falaram, pô, legal, já tem bastante coisa, mas vamos para cima, vamos para o OMIE, vamos trazer isso para dados ali, para um software. Pô, sensacional, fluiu muito bem, a gente é muito feliz hoje por isso. Sim, é sobre o nível de consciência também da jornada do empresário, né? Então, cara, eu já falei isso aqui também, se você é MEI e você não tem grana para você ter um BPO, tá tudo certo, tá tudo beleza. Quer usar uma planilha para fazer seus controles financeiros? Eu acho que você já está muito à frente de muita gente que às vezes não tem nem a planilha. Isso. Então, assim, não queira também às vezes começar a colocar a carroça na frente dos bois, né? Começa a fazer o feijão com arroz. Cara, você é MEI, e você não tem nenhum DRE, eu acho que você tem que começar a ver o seu DRE, o fluxo de caixa, antes de sair implantando o sistema. Sim. Porque a gente tem que começar a fazer pelo básico, né? Então, cada um tem a sua jornada ali, né? Você percebeu em determinado momento que você falou, pô, se eu deixar de fazer essa rotina financeira, eu vou crescer, eu vou ter mais tempo de olhar para coisas mais relevantes, né? Mas demorou um tempo para você perceber isso. Com certeza. Nisso, né? A gente tem, eu não sei quantos anos tem o BPO que a gente tem, cara, mas já também não é muito novo. Começou, né, com vocês ali, basicamente, na pandemia.
Foi na pandemia, né? Pandemia, vai para 4 anos. Aí, então. 4 anos. Uhum. Mas até então, a gente fazia com vocês, mas mesmo assim, já estava no OMIE, já estava tudo. Já tem um tempo que está... A gente só expandiu com vocês um trabalho que já estava na mão de vocês depois. Justamente por essa necessidade de, eu preciso tirar isso da minha mão cada vez mais para ter essa objetividade no que a gente sabe fazer. Sim. Né? Tem esse tempo, né, de transição. Agora, irmão, eu vou fazer a gente já vai chegando aqui para o nosso bloco já final, né? Já estamos... Infelizmente, a gente tem um tempo de estúdio aqui. E agradecer também a BMC, o Herbert, parceiros aí, né? Que nem eu acabei de falar aqui, gente. Você não precisa inventar roda, você tem que ter bons parceiros. Então, o estúdio do Herbert aqui da BMC Channel recebeu a gente aqui sempre super bem, o atendimento dele top. Então, indico também, tá? Quem precisar aí. Muito bom mesmo. E aí, Ricardo, eu queria fazer uma brincadeira aí com você que eu sempre faço aqui com os convidados, que é: quem é a pessoa que te inspira a empreender? Pode ser qualquer pessoa, pode ser família, pode ser famoso. Sim, com certeza, obviamente é meu pai, né? Legal. Muito, não tem como não pensar em empreendedorismo e não pensar no meu pai, que mais me inspira realmente, porque o cara é Legal. bruto, né? E é isso, né? Claro, posso citar alguns autores de livro e tudo mais que são coisas que eu gosto, por exemplo, também, né? O autor do 90... Convença as pessoas em 90 segundos, ou Faça Amigos, Influenciar Pessoas, que é... Carnegie. Exato. Carnegie. E o Simon Sinek também, que eu gosto muito do livro dele, que é o Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê. Cara, depois que eu li esse livro, explodiu também, porque tudo é realmente o porquê, né? Então, tem essas pessoas, eu busco nesse caminho, assim, né? Mas, cara, empreendedorismo é meu pai, com certeza. Tá. Esse livro, eu lembro que eu ganhei ele de presente há uns 7 anos atrás, mais ou menos, do Dale Carnegie, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, assim, fica também uma dica de leitura aí. Demais, cara. Porque... E o do Simon Sinek também. Simon Sinek, com K, né, no final. Comece pelo Porquê. Ele tem outros também, que é o... Agora não vou lembrar. Tem vários. Mas ele tem muitos livros. E esse Comece pelo Porquê é assim, tipo... uma das bíblias do empreendedorismo, né? Se você está pensando em empreender ou se você já tem uma empresa, é uma leitura obrigatória. Sim. É muito bom. Isso aí, irmão. Então, outra coisa também, você é nosso primeiro convidado do segmento que você atua, né? Boa. Então, conta um pouco pra gente quais os desafios, né? Pra gente, já caminhando aí pro final, né? Conta pra gente um pouco quais os desafios, barreiras, tipo... mitos, crenças que você enfrenta na tua área e quais os desafios de ser um empresário, um microempreendedor, que eu sempre brinco aqui também, que aqui é o nosso cantinho dos loucos, né? Então a gente tem um parafuso a menos de empreender no Brasil, né? Então você veio pro nosso cantinho aqui dos malucos que resolveu empreender no Brasil. Então fala um pouco pra gente, crenças, de barreiras que você encontra na sua área e desafios, dificuldades que você vê como um empreendedor brasileiro. Cara, na nossa área, primeiro, porque as crenças, né? Todo mundo precisa de um site, talvez, e o simples fato de preciso de um site, primeiro que as crenças hoje, né? A gente já precisa fugir daquele negócio de eu preciso de um site. Isso aconteceu há alguns anos atrás, quando isso estava acontecendo de fato, de preciso de um site, preciso estar na internet. Hoje, se você está pensando assim, você já está atrasado, né? Então, hoje você precisa pensar como eu preciso estar ali dentro, ou seja, qual é a experiência que eu vou proporcionar ali dentro, e não simplesmente preciso estar lá dentro. E aí fica com essa crença, enfim, com esse desafio do mercado em si, de apresentar a experiência do usuário mesmo como uma solução, tá? E não simplesmente um template de um WordPress, onde você vai pegar um template e adaptar para uma loja ou para um site institucional, vai meter um logo e pau na máquina, por exemplo. Não.
minimamente sites institucionais, pequenos ou grandes, podem e devem ter serem pensados com base na experiência do usuário, de fato. Então, eu acredito fielmente nisso, na realidade. Porque boas experiências vendem mais, de fato. Né? Então, isso a gente pode imaginar tanto numa interface quanto num ambiente físico. Tá? A experiência ela vende mais. Você engaja, você converte. Não, isso que você falou, eu estava pensando aqui, né? Faz toda a diferença, né? De você... Não é mais sobre você estar na internet. É sobre como que você vai estar na internet. Como que você vai posicionar a tua marca, o teu nome. Como que você... Qual a linguagem que você vai falar. Porque... eu quero estar no Instagram para eu me posicionar e vender mais. Beleza. Mas isso tem que ser pensado. Isso tem que ter estratégia, né? E tem todo um ecossistema, né? Então, a tua marca, a tua experiência no todo, tem que pensar no todo, né? Então, a pessoa está no Instagram e aquilo, às vezes, vai levar ela para o site, que ela vai ter uma outra experiência. Então, tudo acaba se conversando, né? Sim, é uma jornada, né? É uma jornada, os diversos canais onde o usuário é impactado, né? E aí as pessoas também têm uma concepção errada de que às vezes eu não preciso ter um site, ou eu posso só ter redes sociais, por exemplo. Pô, isso funciona em casos muito específicos, talvez, e se você está começando mesmo, né? Do contrário, você precisa ter, de fato, ainda que minimamente, mas bem apresentável, com bom design, com bom senso em design e conteúdos voltados para a web, você precisa ter o seu site, né? Você precisa ter a sua própria casa, seu terreno ali com o seu alicerce. Sim. Porque, por exemplo, hoje ou amanhã, um ministro tira uma plataforma do ar e você apostava 100% nela, o que você vai fazer? Né? Eu não preciso dizer mais nada, né? Então, assim, você tem dúvida ainda que você precisa ter o seu site, ou você vai se apoiar 100% num serviço, numa empresa que está ali à mercê, enfim, de que é uma regra que você não controla? Sim. Entende? Rede social, você está ali à mercê do... Que nem a gente está com uma rede social aqui agora, que é o YouTube. Né? As pessoas se esquecem que o YouTube é uma rede social. Ah, sim. E você tem post, você tem comentário, você tem... Então, a gente está aqui um canal de TV, vamos dizer assim, que é uma rede social. Amanhã ou depois, a gente não sabe. Sim. O YouTube é uma empresa do Google. Exato. Né? Então, a gente... Não que você não tenha que estar lá, obviamente, mas você precisa estar, meio que multi-channel, assim, né? Você está em vários canais. Sim, e cada canal é uma parada diferente. Exatamente, né? cara. E qual é o desafio como brasileiro? Né? Mas, assim, como empreendedor, né, vamos dizer assim, eu acho que... crença, né? A gente achar que a gente não é... Essa é a crença, para mim, que assassina qualquer empreendedor, talvez, ou, enfim, qualquer pessoa, né, que quer ser alguma coisa. Então, para me tornar aquilo, eu preciso já ser aquilo que eu quero me tornar. Senão, eu não consigo me tornar gradativamente aquilo, né? Então, eu preciso já tomar aqueles hábitos e aqueles comportamentos para me tornar aquela empresa que eu quero ser. E por isso que a gente é tão chato, de repente, com vocês, às vezes, e tal, não há algum controle ou outro e tal, mas para a gente poder entender que eu preciso de dados, eu preciso medir, senão eu não consigo gerir aquilo. Né? Então, tirar essa ideia de que, de fato, você não precisa ter esses controles. Mas, enfim, o grande desafio na minha cabeça, eu me tornar aquilo que eu quero ser. E eu vejo que é um mito, às vezes as pessoas não darem esse primeiro passo, um desafio também das pessoas não darem um primeiro passo de ter uma planilha, sei lá, algo simples num Drive, alguma coisa que facilite no dia a dia, tá? Sim. Total. Eu penso muito nisso, né? E porque existem inúmeras coisas, cara, que você vai falar. Porque, primeiro, processo. Precisa ter muito processo. Se não tiver processo, você não vai para frente. Por exemplo, a gente fez uma contratação recente e tudo mais, que eu falei para você que foi super sucesso e tudo mais. Por que foi sucesso agora e talvez não tenha sido sucesso antes, por mais que as pessoas tenham sido muito boas? Às vezes é um processo interno. Se você não tiver um processo muito bem definido,
você nunca vai conseguir expandir, porque você não escala, você não está escalando se aquilo está só na sua cabeça. Entende? Então, você precisa fazer aquilo ser um processo, se tornar um processo, e colocar aquilo para ser desenvolvido. E isso desde ser pequeno, seja num Trello, seja, sabe, em ferramentas de gestão de tarefas aleatórias e tudo mais. Isso precisa existir. Então, é um grande erro a gente achar que não, enfim, isso precisa existir a cada pequeno momento para você poder consolidar esse alicerce de gestão, né? Você falou do Trello, eu acho legal, porque assim, se eu tenho uma coisa hoje que as pessoas não podem ter desculpa para não ter processo, é ferramenta cara. Exato. O Trello é de graça, certo? Isso. Se eu não me engano. Se não for de graça, é tipo assim, não, ele tem um plano free. Reais. Não, ele tem um plano free. Tem um free assim. lá que já, assim, para quem está começando, já é... Isso. Né? E a gente não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema aqui de parceria, de patrocínio, de indicar ferramenta nenhuma, porque o que, para mim, o que eu sempre indico para o cliente é o que faz sentido para ele. Então, sim. Cara, faz sentido para você hoje usar uma planilha? Usa uma planilha. Mas me manda, sabe assim? Exatamente. Não usa a planilha e fica guardando as 7 chaves do contador na empresa, porque a gente precisa estar na mesma página. Sim. Né? Mas use o que você quiser, contanto que você compartilhe e esteja junto com o contador também, porque isso que você falou aí, eu peguei o que eu entendi, né? Assim, que o desafio hoje do Brasil, do empreendedor brasileiro, é cultural. É a cultura de, primeiro, odeio o contador. Isso aí eu convivo diariamente, as pessoas elas não falam que me odeiam, mas elas também... a gente sabe que o contador ele é um mensageiro de más notícias e um burocrata, né? Então, tá tudo bem, eu aceito ser odiado, mas contanto que você me dê a oportunidade de te ajudar também. Exato. Né? Mas tudo bem, cara. Mas a gente precisa entender, sobretudo, que a empresa é reflexo do dono. É uma frase bem doída, ou ela pode ser uma frase muito gostosa. Então, assim... É uma chapuletada, né? Realmente. Sim. Isso é muito gritante. Não reclame dos resultados que você está tendo hoje. Se você acha que está tendo resultados ou não está tendo resultados, reveja os teus processos e reveja os teus hábitos. Sim. Né? Porque... E, cara, uma outra coisa que eu estava conversando também com parceiros essa semana, né, é relação... É um grande mito, né, em relação a, por exemplo, colaboradores. Eu, na Move Digital, foco no meu time antes do meu cliente, porque eu só vou ter cliente se eu tiver um bom time. Então, eu vou defender o meu time. E claro que eu vou avaliar as solicitações de clientes, obviamente, para tornar aquilo justo, de fato, para ambos os lados. Tá? E eu não estou favorecendo o meu time, mas estou lutando e concentrando os meus esforços no meu time. Que meu time vai atender bem os meus clientes. Né? Então, para com essa parada de ficar... talvez... Você não precisa... Com algumas pessoas, você precisa compartilhar informações estratégicas, tá? Você precisa, realmente. E outras pessoas, você... Só que, no geral, não fica escondendo número, não sei o quê e tudo mais. Isso, eu acho que... Se todo mundo... É no amor e na dor. O cara vai ver que o número tá ruim, peraí. Não, o número tá bom, vamos ganhar junto, né? Esse é o negócio. E alinhar sonhos, né? Para poder tornar aquilo uma jornada agradável até onde eu quero chegar. E não prender ninguém dentro de casa. E é uma lição que, isso você vê em qualquer podcast, qualquer básico conceito, mas eu prefiro treinar aquela pessoa e ela sair do que não treinar e ela ficar. Né? Isso é clássico. Clássico, uma frase clássica. Então, assim... não lembro agora vamos se foi evoluir o Ford, time. Né? Vamos evoluir o time, cara. Sim. Vamos dar foco no time ali. Total. Subsídio, ferramentas... E dar autonomia, inclusive, né? E se você não der autonomia para o time fazer o que sabe fazer, enfim, sem ficar microgerenciando. Eu já fiz muito isso, aprendi. Mas, assim, precisa gerir. Ainda assim precisa gerir. Por isso que precisa das ferramentas, né? Eu acho que o dono ali, o gestor, ele tem que ter o direcionamento. E ele tem que saber... compartilhar o direcionamento para onde ele quer chegar com o time, com as pessoas envolvidas. Exato. Inclusive com os clientes. Né? Toda empresa tem uma meta de vendas. Não tem problema nenhum você, às vezes, né, falar para o cliente, é o seguinte, eu estou com uma meta aqui, você não pode me ajudar? Me dá uma indicação de alguém, de algum amigo seu, colega que está precisando do meu serviço. Então, tá tudo certo. Né? Mas contanto que todo mundo esteja
remando na mesma direção, né? Sabendo tipo, a Move tem a meta tal, compartilhar Exato. aquilo e todo mundo vai estar ali lutando, brigando ali por um ideal em comum, né? Que é o resultado da empresa, né? Sim. Agora, irmão, vamos aí já caminhando aqui para os nossos momentos finais. Queria agradecer a tua presença aqui. Foi um papo top, acho que a gente podia ficar mais horas aqui conversando, porque passou muito rápido. E assim, esse assunto de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia, processos, isso sempre me cativa. Eu acho que sempre dá pano para manga. Eu sou um apaixonado pelo Vale do Silício. Nunca fui para lá, mas assim, eu acho que, cara, os caras têm uns conceitos lá incríveis. Praticamente tudo que é disruptivo saiu de lá. Se não saiu de lá, tipo, a ideia saiu e foi feita em outro lugar. Então, e aqui a gente está na cidade mais inteligente do Brasil, né? Então somos muito privilegiados, né? Que a região que a gente mora, São José, favorece bastante a questão do empreendedorismo, né? Também. São Paulo também é um estado, né, que está sempre fomentando isso. E aí eu queria pedir para você deixar suas considerações finais aí. Fala o que vem no teu coração, o que você almeja, faz os agradecimentos. O que vier na telha aí, você fica à vontade, irmão. Cara, com certeza, eu que agradeço, né? Inclusive a parceria de longa data, né? Da gente ter essa confiança e poder conversar de fato sobre tudo, sabendo que não é pessoal, porque às vezes a gente precisa comentar as coisas e isso é muito legal, essa relação. Então eu agradeço muito isso, cara, obrigado. E assim, em relação a empreendedorismo, eu acho que todo mundo que quer fazer algum tipo de ideia, quer construir uma ideia, quer construir algum projeto, algum produto, cara, estuda bastante em relação ao tempo que você empenha. 80% afiando o seu machado, para 20% você ir para a execução especificamente. Então, se imune bastante de informações para você poder tomar decisões. Cara, eu agradeço muito meu time também. Eu acho que sou muito grato. Hoje, literalmente, essa semana, eu sento e olho e falo, realmente está funcionando. E isso tudo por conta de processos. Simples assim. Então, vai ficar, acho que, marcado esse ponto, sabe? Processos, de fato. Então, é isso. Eu tô muito grato, vivendo um momento muito bom. Deixar um beijo para minha família, para minha esposa, para minha filha, Cauana e a Manuela. E é isso, cara. Eu agradeço muito vocês aí. Herbert também, obrigado pela oportunidade aí. Muito massa. Legal. Valeu pela participação aí. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo aos nossos telespectadores. Esse episódio, como os demais, vai estar disponível no Spotify e no Deezer, antes mesmo do YouTube. Então, no Spotify e Deezer no domingo e no YouTube sempre às segunda-feira à noite. Agradecer aos nossos parceiros, Canal Contabilidade, Sinalize Produções Acessíveis, que tem feito aí o trabalho de Libras para nós, né? Hoje, no caso, não foi possível, mas a gente tem outros episódios aí que estão disponíveis em Libras. Agradecer também a minha família, o pessoal aqui do estúdio também, e a Deus pela oportunidade da gente estar aqui de novo fazendo esse episódio. E semana que vem estamos de volta. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que você quer, o que você quer que a gente fale aqui, assuntos que às vezes você assistiu aqui, veio uma ideia, então deixa aqui no comentário que isso ajuda bastante a gente a produzir conteúdo. Segue a Move Digital lá nas redes sociais, vai no site, o site deles tá top, tá bonito, um trabalho muito legal mesmo. E é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. É isso, bom.